ver aí. Isso aqui é absolutamente normal, né? Porque nós estamos tentando, a partir de agora, construir aí um grande... Então, nós estamos aí tentando construir, a partir daqui, uma grande ideia do que ocorreu neste processo da história. Bom, eu vou chamar aqui um rápido intervalo, até que a nossa produção aí consiga acessar o arquivo correto, para que você possa acompanhar comigo, e daqui a pouquinho eu volto. Eu quero que você fique aí, não sai daí, eu já volto, tá bom? AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com conteúdo complementar, fórum e tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá meninas, a paz do Senhor, eu sou a Jéssica Meloni e eu tô aqui para te convidar a participar todas as quartas-feiras, das 11 ao meio-dia, do nosso tutorial de menina. Toda quarta-feira nós vamos ter um assunto polêmico pra gente debater, com várias convidadas especiais e muitas dicas pra você, viu? Então eu conto com você toda quarta aqui na TV AD Perus. Deus abençoe a sua vida. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Uma doença mortal abalará esse país. Joia, semina e alface. A joia, sal e derreva. A medicina não vai ter explicação. Mas é Deus nos avisa. Porque vos amo, e vós sois meus filhos. Porque o choro vai ser grande. Velório atrás de velório. O choro vai ser grande. E eu aviso antes. Eu tenho profeta na terra. A terra é minha. Itália viveu hoje o dia mais trágico desde o início da epidemia de Covid-19 no país. Foram quase 500 mortes, mais de 4.000 casos registrados. Os casos confirmados no país vêm dobrando a cada 24 horas. Praticamente a mesma curva observada no início da pandemia na Itália. Igreja de joelhos, nação em pé. Uma campanha permanente de oração pelo Brasil. Faça parte deste propósito. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Estamos cada dia mais conectados. Então, que tal usar as redes sociais para que mais pessoas conheçam o amor de Deus? Sabia que a publicação de um texto bíblico ou o trecho de uma mensagem pode salvar uma vida?
pode alegrar almas abatidas, encher corações de fé e aproximar mais pessoas de Deus? Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. A história, órgão oficial da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Perus, a Igreja da Família, sempre trazendo a você fatos relevantes ocorridos na história e que neste momento de absoluta adversidade pela qual passa o mundo inteiro, são extremamente relevantes para o nosso conhecimento, despertamento e também aprendizado. No bloco anterior, então, estou falando ainda sobre o Império Grego-Macedônico e a forma como ele surge no decorrer da história a partir daquele sonho de Nabucodonosor. Lembram lá do sonho, capítulo 2, a partir do verso 38, Nabucodonosor tem um sonho que lhe tira o ânimo, lhe traz extrema angústia, e então ele determina que todos os magos do seu reino, intérpretes, astrólogos, fossem convocados para responder o enigma do sonho, sendo que, segundo as Escrituras, coube a Daniel, não é? Que foi trazido cativo de terra estrangeira, não é? A terra dos hebreus, coube a ele, como profeta de Deus naquela ocasião, ser o percussor, ser o arauto, o anunciador da revelação que Deus havia lhe entregue através do sonho do rei Nabucodonosor. Então, no verso 38, nós vemos consignada ali já na epígrafe do verso 38, dois reinos que surgem, a cabeça de ouro, o peitoral de prata, que falam da nação neobabilônica e também da nação medo-persa. Em seguida, já no verso 39, que é o tema da nossa discussão nessa tarde, nós agora estamos então tratando sobre o terceiro império, que segundo a interpretação trazida por Daniel, tinha o papel de dominar todo o mundo. Talvez daqui decorra então o nome que recebeu Alexandre Magno e que é hoje consignado na história, uma vez que ele é conhecido como Alexandre o Grande. E grande em função dos seus feitos, dentro de um conceito de tenra idade, ele conseguiu, através de uma liderança extremamente importante na sua época, convergir todo aquele grande império e fazer conquistas que hoje são, sim, fatos relevantes e que são mencionados dioturnamente nas grandes faculdades, nas grandes universidades. Aliás, são questões que caem, salvo o melhor juízo, estão até por cair no Enem. Não é? Eu acho que o Enem do ano passado abordou, porque quem, penso eu, né, que pretenda ingressar numa faculdade, numa universidade, precisa conhecer o mínimo da história da humanidade. E estes são elementos importantes, não é só para o seu conhecimento, como disse anteriormente, para o seu despertamento, mas o programa também se propõe a trazer um canal de aprendizado para você. Então vamos lá, eu tinha pedido à nossa produção que nos mostrasse aí algumas ilustrações e eu quero voltar novamente, pedir que me passe então a primeira imagem, só para a gente ter uma ideia do que é que nós estamos discutindo sobre este grande império, que é o Império Grego-Macedônico. E esse Império Grego-Macedônico eu vou destacar aqui para vocês porque que ele recebe esse nome. Vamos lá, produção, pode soltar aí a primeira imagem? Vamos ver aqui. Olha aqui, essa é uma ilustração muito bacana de quem foi Alexandre o Grande. Esse grande general, esse grande imperador, a história diz que ele tinha aproximadamente 20 anos de idade quando ele começou a liderar pessoalmente as batalhas
e as conquistas que fizeram se destacar no meio da história da humanidade. Qual é a próxima ilustração, produção? Olha aqui que coisa interessante. Essa é uma ilustração que mostra Alexandre voltando de uma grande conquista e sendo recebido, não é, na Grécia pelos seus súditos que o reverenciam, inclusive reverenciam a sua liderança e a sua capacidade de administração. Mas tem uma coisa muito interessante que eu quero partilhar com você que participa do programa Aconteceu na História, que é esta relação grego-macedônica, que a gente ouve muito falar. Tem uma história muito interessante que eu acho que cabe aqui neste momento. Eu queria até que vocês deixassem um pouquinho essa ilustração aí, porque a Macedônia, entre as grandes outras nações do mundo, ela é uma nação consanguínea, não é? A nação grega. E ela está situada justamente lá no norte da Grécia, propriamente dita. Foi por meio dela que se conquistou as cidades gregas, não é? Ou seja, foi por meio desta ação, essa conjugação da Grécia e Macedônia, que este território foi incorporado ao Estado grego. E o Estado grego agora, muito fortalecido com essas províncias que vieram da Macedônia, que estava lá no norte da Grécia, eles acabaram criando todo um ambiente de fortalecimento desta nação. E por que é interessante a gente destacar isso? Porque, segundo a profecia de Daniel, verso 39, uma das declarações que me chamou muita atenção é essa: depois deste reino, haverá outro reino de bronze, veja só, reino de bronze. Então você tem o primeiro ouro, cabeça, Império Neobabilônico, você tem o segundo prata, Império Medo-Persa, e agora este grande reino que é o chamado Reino de Bronze, que, segundo o texto do verso 39, tinha por papel dominar todo o mundo, ou o mundo inteiro. Então, quando a gente começa a olhar para este aspecto, nós vamos entender a importância desta junção, não é? Dessas duas regiões, até porque a Macedônia estava dentro do território grego, e agora, com essa junção dessas duas nações, desses dois povos, não é? Até porque eles são consanguíneos, eles acabam se fortalecendo e trazem uma estruturação para que o plano de conquistar o mundo pudesse ter a sua eficácia, como a gente vai ver a seguir. Próxima imagem aí, produção, vamos ver. Então, nós temos aí mais uma ilustração do rosto, né? Aproximado do que seria o rosto de Alexandre o Grande. Qual é, acho que a quarta ilustração? Vamos ver. Temos uma outra ilustração dele aí. Esse cavalo de Alexandre é um cavalo muito famoso na história. Pena que a gente não vai ter tempo de falar sobre ele, mas numa outra oportunidade a gente vai discutir. Pode passar a próxima imagem, produção. Nós temos, veja que Alexandre se destaca de uma forma tão contundente, não é? Que ele conquista, por exemplo, uma cidade no Egito que ele faz questão de pôr o seu nome, a cidade de Alexandria. Alexandria recebe o nome em homenagem a Alexandre, e tudo indica, a história mostra que a moeda nominal da época, já que o grande poderio de Alexandre se destacava de uma forma extremamente contundente, acabou também recebendo esta insígnia, né? A figura do rosto de Alexandre passou a fazer parte da moeda corrente nacional, até porque ele vinha num grande processo de conquista de várias nações do mundo. Ou seja, há uma questão extra história, mas que é preciso também se observar, que o domínio de Alexandre foi uma coisa que se destacou de forma tão contundente que ele, pelos feitos que ele conseguia realizar
enquanto liderava os seus grandes exércitos, faziam com que outras nações que ainda não haviam sido vencidas por ele, não haviam sido conquistadas, o temessem somente pela força do nome que se propagava e se soprava no contexto da história. E tem uma coisa muito interessante que a história conta, que está relacionada diretamente à profecia, não é? Ou à revelação trazida por Daniel, no que diz respeito aqui a essa parte de bronze da estátua. E por quê? Porque, segundo a história, os soldados do grande exército de Alexandre o Grande, eles confeccionaram as suas armaduras, elas eram, na verdade, confeccionadas pelo bronze, eram com bronze. Então, o que acontecia? Quando os soldados de Alexandre, por exemplo, entravam nos navios e usavam muito aquela rota do mar Egeu para conseguir aí as suas conquistas, no sentido de fazer valer o propósito do seu grande imperador, já em alto mar, as cidades que estavam em terra eram capazes de ver pela luz solar o reflexo dos raios do sol nas armaduras dos soldados de Alexandre. E isto era um sinal evidente de que aquela nação estava à beira daquele eventual litoral, estava prestes a ser conquistada. Ou seja, os soldados gregos se distinguiam pela armadura de bronze, seus capacetes, escudos e machados, que também eram confeccionados por meio deste material, o bronze. Heródoto, um grande historiador da época, ele diz que do Egito foi-se capaz de verificar-se, de se avistar aquilo que na época eles chamavam de piratas gregos e que nada mais eram do que os soldados do exército de Alexandre o Grande. A história, ela também vai se consignar, porque na parte final da revelação de Daniel, tem aqui uma grande mensagem. Ela dominará o mundo inteiro. Então nós precisamos entender um pouquinho o que isso significa dizer. Dominar o mundo inteiro, todos nós sabemos que se Alexandre não tivesse morrido, ainda na sua tenridade, seguramente ele teria conseguido esse feito de uma forma bastante efetiva. Mas a história garante que ele conquistou vários territórios, e a história considera, sim, que Alexandre conquistou boa parte do mundo da sua época. Ou seja, a história vai registrar o domínio de Alexandre, que se estendeu sobre a Macedônia. Olha que coisa interessante. Macedônia, Grécia, o Império Aquemenida, que inclui, inclusive, o Egito. O Egito também está neste rol de conquista, até que este império de Alexandre também passou a se expandir lá para o Oriente Médio e também a Índia. Então, o império de Alexandre, segundo a história, talvez tenha sido um dos mais extensos do mundo, e do mundo antigo até o nosso tempo. Ninguém foi capaz de conquistar tantas nações e tantos reinos como Alexandre. Eu vou chamar aqui um próximo intervalo e daqui a pouquinho eu volto com o terceiro e último bloco desse programa, porque aí nós vamos dar aqui uma pincelada e já caminhar para os finalmente, tá bom? Eu quero que você não saia daí, fique me aguardando, que daqui a pouquinho eu volto com o programa Aconteceu na História. Até já. De Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá, a paz do Senhor. Sou o pastor Renato Maximiano. Olá, a paz do Senhor. Sou o diácono Lucas Gabriel. Queremos convidar a todos vocês para participar da programação Minha Igreja, que saudade! Todas as sextas-feiras, das 15h30 às 17 horas. Esperamos por vocês. Participem!
Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Muito bem, estamos de volta com o programa Aconteceu na História, órgão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, a Igreja da Família, uma produção da TV AD Perus. Todas as segundas-feiras, às 15 horas, nós estamos aqui para levar a você o melhor conteúdo. E a minha sugestão é que você participe aí de toda a nossa programação, acompanhe todas as programações que a TV AD Perus tem colocado para você desde as 10 horas da manhã até as 23 horas, com o programa do meu amigo, pastor Edson Arantes, Uma Palavra na Madrugada. Muito bem, partindo já para o encerramento, como eu estou falando a vocês, é importante então a gente destacar aqui esta parte final da profecia de Daniel, ou melhor, desta revelação de Daniel trazida a Nabucodonosor, porque o verso 39 diz que uma das características deste reino de bronze seria dominar o mundo inteiro. Ou seja, nós precisamos entender com muita calma esta declaração, dominar o mundo inteiro, a partir do princípio de que se trata aqui de uma afirmação superlativa. Ou seja, isso aqui era muito comum, era muito usada essa expressão, dominar o mundo inteiro, pelos reis da antiguidade. A exemplo, por exemplo, daquele, eu até marquei aqui, Ciro, por exemplo, é alguém que se destaca, inclusive em textos bíblicos nós encontramos esta declaração, não é? Ciro domina a si mesmo, Ciro, rei do mundo. Ou seja, essa expressão domínio do mundo não está atrelado a esse poder, essa capacidade invencível de dominar tudo e todas as coisas, mas nesse contexto está muito relacionada a esta forma com que, de forma expansiva, o grande Alexandre conseguiu conquistar boas partes do território ou dos territórios a que ele se propôs conquistar. E, aliás, com muito êxito. Eu queria só dar uma verificada aí se ainda nós temos ainda alguma ilustração, e já partindo para o final, eu acredito que no próximo programa eu consiga ainda trazer um resuminho aqui bem fechadinho da história de Alexandre, falando da sua morte, de forma bastante objetiva. Se a produção conseguir me mostrar, acho que a última ilustração é muito importante. Capacidade aqui de absorver esta informação. Vamos lá ver? Isso aqui é o suposto funeral de Alexandre, que morreu por causas ainda incertas. A história não sabe afirmar de que causa foi a morte de Alexandre, mas a partir da sua morte nós vamos ver a segregação e o enfraquecimento do grande império grego-macedônico. Tá bom? Aí nós temos mais uma ilustração e eu vou falar disso no próximo programa. Por hora eu quero agradecer o carinho da sua audiência. Quero dizer a você que a sua participação no nosso programa, a divulgação deste programa é muito importante para que a gente consiga aprimorar e trazer aqui informações bastante relevantes para o seu conhecimento cotidiano, tá bom? Nós vamos partir agora para o momento da oração, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito e encerrando a nossa participação nesta tarde de segunda-feira. Que Deus te abençoe, não saia daí que eu já volto com a oração final, tá bom? Até o próximo programa. Olá, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Edson Arantes e quero te convidar para assistir o programa Uma Palavra na Madrugada, de segunda a sexta-feira, a partir das 23 horas, sempre com convidados
técnicos e antenados com os assuntos que mais despertam interesse na população. E você também pode participar enviando as suas perguntas, fazendo os seus comentários e interagindo conosco. Programa Uma Palavra na Madrugada, para você fechar sua noite com uma palavra de conhecimento e sabedoria. A paz do Senhor, queridos irmãos, eu sou a cantora Midian Bueno e eu estou aqui para te fazer um convite especial. Isso mesmo, todas as quartas-feiras nós temos um compromisso, encontro com adoradores. Convide os seus amigos, convide a sua família, reserve um espacinho no sofá e chame para assistir conosco. Encontro com adoradores, todas as quartas. Bem... Muito bem, estamos de volta com o programa Aconteceu na História e eu quero nesse momento convidar você, toda a sua família, todos os que estão nos acompanhando nessa programação, que agora comigo, feche os seus olhos e nós vamos orar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito e que seguramente vai fazer por nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, somos muito agradecidos ao Senhor pela oportunidade que nos dá de estarmos realizando mais este programa. Ó Deus, pedimos em nome de Jesus que Tu possas abençoar todos aqueles que estão agora ligados nesta programação, todos os nossos telespectadores, alcance-os dando a eles vitória, graça, saúde, paz, alegria. Neste momento de adversidade, coloca sobre nós as Tuas mãos, guarde a Tua igreja na face da terra e confirma a boa obra da Tua mão, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Até o próximo programa Aconteceu na História. Grande abraço.